Bem-vindo a mais uma edição do podcast Felipe Uchoa. Hoje iremos decifrar a arte de Michelangelo Buonarroti e também a de Tarsila de Amaral. Bom dia, professora. Não sei em que horário a senhora está vendo, mas agora vamos fazer o nosso podcast. Aqui é o aluno Felipe Távora, número 1949, turma 803, e eu estou fazendo o trabalho juntamente com o aluno Arthur Show, número 2064, também da turma 803. E hoje a gente vai fazer um podcast apresentando, né, o trabalho e, obviamente, também fazendo uma conversa. Para ser um podcast, e eu também vou fazer algumas perguntas sobre o que o Shoa acha dos passos, né? Ele fez juntamente comigo, e aí eu vou perguntar o que ele achou no geral. E também passo a passo. Então, eu vou apresentar. Opa, bom Pronto. dia, professora. Bom Eu tinha dia. falado antes. Pronto. Bom dia, Ok. boa tarde, Excelente. não sei, né? É. Ok. Agora pronto. A gente começou aqui. Pronto, eu vou colocar aqui em cima. A gente começou aqui a apresentação, né? E começa com o Colégio de Fortaleza, AP1 e AP2 de artes, né? Aí tem uma, né, que remete à arte, né, pintura, os pincéis, aquarela aqui, e o processo de criação artística. Eu coloquei o nome da senhora e os dois alunos. Ok, AP1. Aí colocamos, né, primeiramente o diário de bordo. E aqui tem o quê? Tem o primeiro dia, né? Então, o que a gente colocou no primeiro dia? Fortaleza, 21 de junho de 2021. Querido diário, hoje foi muito legal. Nós, Arthur, Uchoa e Felipe, né? Eu coloquei uma abreviação ali no Arthur. Enfim, tivemos uma ideia de trabalho simplesmente genial e ideal para o que foi pedido. Nós tivemos a ideia de representar algumas figuras da história na pintura de Michelangelo Buonarroti. Leonardo, a criação de Adão, de Michelangelo. Famosa arte renascentista. Para iniciar, colocamos Hitler e Gengis Khan do lado de Adão, representando os maus exemplares da humanidade, aqueles que estupraram e mataram milhões. Pronto, eu gostaria de saber qual foi a sua reação na hora, Ursula, de eu ter essa ideia, porque eu que apresentei essa ideia, né? Só que aí você tinha complementado. Qual foi a sua reação na hora? Mais ou menos, você gostou da ideia ou você achou meio contraditório? Ou, Na sei lá. hora da, na hora que falou do quadro e tal, aí eu tava Exato, pensando em muita coisa e aí eu tava sem ideia para falar sobre o que a gente ia fazer. Aí tu falou esse negócio de colocar o Hitler, o Gengis Khan, mais para frente a gente ia colocar outros personagens. exato. Aí eu achei bem interessante a ideia, até porque o Adão não representa simplesmente um homem, ele representa a humanidade em geral. Exato. E aí, pronto. A gente começou a primeira etapa, vamos lá. Aqui tem o detalhe da imagem, né? Dá para ver tranquilamente. Olha o segundo dia. Fortaleza, 24 de junho de 2021. Querido diário. Hoje tivemos outra ideia bastante interessante. Tivemos a ideia de colocar outras pessoas, só que tinha um caráter muito bom, como São Tomás de Aquino, São Francisco de Assis, o Papa João Paulo II, etc. Também não colocamos no mesmo lugar de Deus, e sim próximo. Fizemos exatamente para seguir a orientação da professora de não cair na dualidade de bem e mal e também não colocar do lado de Deus, pois nenhum ser humano é perfeito. Também tivemos a ideia de colocar outros ditadores perversos como Mao Tse Tung e Joseph Stalin, para o trabalho ficar mais complexo e para mostrar a nossa dedicação. Boa noite, Felipe Show, porque eu coloquei boa noite exatamente porque a gente tinha feito de noite, né? E aí a gente diversificou, né? E a gente colocou, perceba que a gente não colocou no mesmo nível de Deus, né? A gente não colocou no mesmo nível, a gente colocou um pouco embaixo, exatamente para não cair nessa dualidade. Aí eu pergunto, eu faço novamente a pergunta ao Show, só que no caso com essa modificação. O que que você achou? Qual foi a sua reação na hora? Quais ideias, né, você teve? Eu achei, nessa hora, eu estava em reunião com o Felipe e tal, para debater sobre como a gente colocaria os outros personagens. E a gente estava falando e tal, que para não cair em dualidade, que nenhum humano é perfeito. E, bom, eu não acho que seja um erro colocar eles do lado de Deus, entre aspas, mas eu acho que seria mais interessante colocar eles do lado de Adão. Mas
eu acho que eu acho que foi bem razoável isso. Ok, E mas por que colocar eles do lado de Adão? Eu acho que é porque se você parar para pensar, eles são da mesma raça, eles não deixam de ser humanos, mesmo tendo um bom caráter, bem diferente desses outros da esquerda. exato. Então, pronto, né? E é exatamente a reclamação que ele fez, né? Dessa parte de que não era muito razoável ficar do lado de Deus, que a gente alterou no terceiro dia. Então, aqui tem um detalhe da imagem atualizada, dá para perceber aqui. E vamos lá para o terceiro dia. Fortaleza, 24 de junho de 2021. Querido diário, hoje nós resolvemos mudar a posição dos personagens. O show destacou que não seria legal colocar os personagens no lado de Deus, mesmo que não estejam no mesmo nível, pois a pessoa só de observar já deduz que entramos nessa dicotomia entre bem e mal. Ou seja, a gente exatamente percebeu que o show não mudou a posição, ele falou a mesma coisa agora. Então vamos lá. Depois Felipe sugeriu que fosse colocado no lugar de Adão as pessoas que fizeram coisas boas no lado superior e as coisas que fizeram coisas ruins no lado inferior. Misturamos em níveis da dicotomia do bem e do mal, exatamente para não ficar muito segregado. Também colocamos a Santíssima Trindade do lado de Deus. Finalizamos fazendo um processo oposto na outra figura, não separando as pessoas por piedade ou boas ações. É a foto da Tarsila de Amaral. Na pintura colocamos eles misturados para dizer que todos têm o mesmo destino. E esse destino é exatamente o céu, né? Que é o julgamento divino, né? A morte e o julgamento divino. Por isso que substituímos a usina da pintura por um céu onde Deus iria julgar os pecados. Né? E aqui tá, ó. Essa aqui foi a nossa primeira alteração, né? A gente colocou aqui essa parte das cristandades e, né, aqui a gente já colocou as mesmas imagens que a gente viu na outra figura, só que na pintura traseira de Amaral. E eu acho que a senhora deve, né, a senhora sabe de artes, a senhora sabe que aqui tinha uma usina nuclear, né? Eu não sei se é uma usina nuclear, certo, mas tinha uma usina, né? E isso representaria os trabalhadores da usina. E aí eu coloquei todos aqui um julgamento com Deus. Aí eu substituí a usina por o céu e aí aqui estaria Deus, Jesus e Espírito Santo, né? Que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, e aqui é o detalhe da imagem atualizada, né? E aqui é o quarto dia, que no caso é hoje, né? Que a gente colocou o seguinte. Tá, perdão. Agora eu quero a opinião do Shoa, rapidamente. Vai. Eu gostei disso, eu achei bem interessante, até porque seguiu a gente foi complementando a proposta que a gente queria desde o início, e eu acho que essa ideia de colocar a imagem da Tarsília da Amaral e colocar o julgamento divino, que é pelo menos o que nós, a nossa religião acredita, a nossa crença acredita, Exato. a nossa fé no julgamento divino, e porque você tem que, mesmo sabendo que essas pessoas têm caráter, você tem que levar em consideração que eles vieram do mesmo Adão, como eu disse anteriormente. Exato. Muito obrigado pela opinião. E agora a gente vai para o quarto dia, né? Que é o 9 de julho, hoje, né? Que a gente colocou o seguinte: Fortaleza, 9 de julho de 2021. Querido diário, hoje tivemos uma ideia genial para complementar o trabalho. Tivemos a ideia de fazer um podcast explicando mais detalhadamente os processos utilizados no trabalho. Além disso, nós também achamos uma boa ideia colocar algumas perguntas de pauta para serem respondidas, que é exatamente essas perguntas que eu estou fazendo ao show, tornando o podcast ainda mais dinâmico. Estamos animados e esperamos que a professora Liliana goste do nosso trabalho. Felipe Uchoa. Bom, e aí eu coloquei, né, a observação que o podcast está em um arquivo à parte. Opa, esqueci o parênteses aqui, né? Exatamente para a professora logo procurar o outro arquivo, né? E aqui a P2, que é exatamente o desenvolvimento pronto, né? Eu coloquei aprecie as artes, né? Aí eu coloquei a primeira arte atualizada e a segunda arte atualizada, né? Eu sei que eu já tinha colocado antes, mas eu coloquei aqui exatamente para ficar mais fácil, né, da senhora identificar a P2, caso tenha alguma crítica. Aí, é, eu acho que é isso, né? Eu agradeço muito a senhora estar ouvindo até agora. Eu agradeço a presença também do Uchoa, né? Nós conseguimos fazer um trabalho. Eu acho que ficou legal, espero que a senhora tenha gostado. E é isso, eu agradeço bastante
E muito obrigado. Tchau, professora. Boa noite, boa tarde, bom dia de novo. E foi muito bom ter feito trabalho. Tchau. E é isso, muito obrigado pela audiência e pela contribuição para manter nosso podcast.